Lembra você que está ligadinho aqui no BDL, você que está ligadinho na programação da TVCI, uma ampla cobertura sobre a tragédia que aconteceu na cidade de Pontal do Paraná. A maior da história da cidade caçulinha do litoral do estado e uma das maiores tragédias aqui do litoral paranaense. 3 óbitos confirmados. Inclusive, daqui a pouquinho, vamos trazer informações diretamente do Hospital Regional do Litoral sobre essa situação, tá? Então, para dar continuidade então a essa ampla cobertura, agora eu conto com a participação do Michel Moreira, que vai trazer informações sobre a tragédia, relembrando como é que foi essa situação na última sexta-feira, relembrando como é que foi todo o caso, né, Michel? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Olá, Pierre, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nesta segunda-feira, uma ótima semana a todos. Então, Michel... Nós estamos aqui novamente na frente do supermercado Superrede, que foi inaugurado na última quinta-feira em um coquetel aqui para autoridades. Para o público, esse supermercado foi aberto na sexta-feira às 7h30 da manhã. Quando o acidente aconteceu, Pierre, por volta das 18h40, o supermercado estava lotado de pessoas. Muitas pessoas, inclusive, estavam do lado de fora tentando entrar neste supermercado quando toda a situação aconteceu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado aconteceu por volta das 18h50. Inclusive, bombeiros que estavam no quartel bem próximo aqui ao local onde esse acidente aconteceu, se deslocaram rapidamente aqui para este supermercado, onde iniciaram os atendimentos das vítimas e também de isolamento deste local. A gente vai acompanhar agora, Pierre, uma reportagem que mostra o trabalho do Corpo de Bombeiros, que, como eu disse, iniciou próximo às 7 horas da noite de sexta-feira e finalizou às 11h25 da manhã do sábado. Quase 15 horas de trabalho por aqui. Na manhã do sábado, foi possível perceber a dimensão do que aconteceu no Superrede em Pontal do Paraná, trabalhando desde o início da noite de sexta-feira. Foi na madrugada que os bombeiros resgataram 2 corpos que estavam em meio aos escombros. Infelizmente, localizado mais 2 óbitos, essas vítimas foram todas elas encaminhadas à Polícia Científica e o ML em Paranaguá. Estão dependendo da identificação. Nós não temos ainda a identificação delas, mas são 3 vítimas femininas bastante jovens. Ainda pela manhã, as buscas se concentravam nas vítimas que estariam desaparecidas. 2 famílias ainda buscavam por informações. O trabalho permanece com as equipes, justamente porque nós temos uma listagem fornecida pelo supermercado em que ainda há 2 pessoas que não foi possível o contato com elas. Isso não significa que elas estão aqui, mas significa que a gente não tem a certeza que elas não estejam aqui. Por isso que as equipes ainda permanecem no local, até nós termos justamente a certeza de que elas não estão mais nesse ambiente. Agora são 9h50 e continuamos acompanhando o trabalho das equipes dentro do Superrede aqui no Balneário Canoas, em Pontal do Paraná. Você observa que esse maquinário retira toda a estrutura, todos os escombros que acabaram cedendo no final da tarde, início da noite desta sexta-feira aqui em Pontal do Paraná. Até o momento, 3 vítimas em óbitos foram retiradas de dentro do supermercado. Mais de 12 foram atendidas em unidades de pronto atendimento aqui em Pontal do Paraná. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando na busca de outras 2 pessoas. Elas podem não estar aqui, porque na hora que o acidente aconteceu, muitas pessoas deixaram seus pertences para trás, aparelhos celulares. No entorno do supermercado, nenhum parente está em busca dessas pessoas. Ou até mesmo elas podem estar aqui em Pontal do Paraná trabalhando e não terem parentes muito próximos. Por isso, o Corpo de Bombeiros continua no local, retirando então os escombros e, claro, na busca dessas 2 outras vítimas que ainda podem estar desaparecidas no Superrede aqui no Balneário Canoas, em Pontal do Paraná. Durante o trabalho de buscas, a Defesa Civil também atuou ao lado das forças de segurança. E somente com o fim do trabalho, será possível verificar detalhes da planta, documentações e outros materiais que serão alvo de investigação por parte da Polícia Civil do Paraná. Toda a questão de plantas e tudo, isso vai estar sendo levantado através da criminalística, que estará vindo até aqui, fazendo vistoria e laudos, para posterior descoberta do causador de toda essa fatalidade.
E olha só, PR, toda essa tragédia aconteceu nos fundos deste supermercado na área da panificadora. Então, as 3 vítimas já confirmadas, as vítimas fatais, estavam naquela área do supermercado. Elas foram identificadas oficialmente pelo Instituto Médico Legal ainda durante o sábado. Era a Camille Vitória Souza Dias, de 18 anos de idade. Ela era funcionária e estava trabalhando no momento do acidente. Além dela, Raíssa Batista Santos, também de 18 anos de idade. Além também da Priscila Maris Tachek Farro, de 36 anos de idade, que era auxiliar de confeitaria e residia aqui na cidade de Pontal do Paraná. Vale destacar ainda, Pierre, que a Polícia Civil já está investigando este caso. Então, a polícia vai ouvir os envolvidos nessa situação. 2 pessoas que nós já temos a confirmação que serão ouvidas pela Polícia Civil. O engenheiro responsável que assina aqui essa construção da construtora Junção e também, é claro, o proprietário da rede, que engloba também as unidades do Superrede, o ex-prefeito da cidade de Matinhos, Eduardo Dalmor. Então, ao menos essas 2 pessoas deverão ser ouvidas para saber de fato o que aconteceu, como essa obra foi utilizada, se há algum erro na planta dessa obra e, como a gente viu na reportagem anterior, se havia também alguma falha no quesito de documentação no dia da inauguração deste supermercado que aconteceu na última sexta-feira. Pierre. Michel, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Logo mais você participa aqui do Bom Dia Litoral.